Olá, muito bem-vindo ao nosso treinamento de CODEP. Meu nome é Wellington Palaretti. O objetivo aqui hoje é falar um pouquinho para vocês dessa ferramenta que gerencia a nossa Bill of Material. A sigla significa Configuratore e Descrittore do produto, ou seja, configurar e descrever os produtos do grupo FCA. Atualmente nós trabalhamos com duas Bill of Materials, uma delas é o CODEP, de origem italiana, nasceu em 1995, em 96 veio para o Brasil e desde então vem sofrendo diversas evoluções. E a outra Bill of Material que nós temos é a IBAM, que gerencia os projetos do Grupo Chrysler. Bom, o objetivo nosso é dar uma visão geral do sistema, funcionalidades, principais características. Aqui é a tela principal do sistema. Temos aqui o menu para tratar da estrutura do veículo, a parte de modificações, extrações, tabelas, a parte de custo. O CODEP ele é dividido em 3 módulos. Então a gente tem um módulo de descritor mesmo, que é um módulo técnico. Temos um módulo para gerenciamento de custo e temos um módulo para gerenciamento das cores, chamado CODEP colorido. A gente vai tratar aqui hoje somente da parte do descritor, que é a fase inicial que mais vai nos ajudar a desenvolver as atividades. Temos ainda o gerenciamento de peso, que atualmente não é utilizado, notificações para a gestão do produto, ou seja, o CODEP envia para a manufatura todas as variações que ocorreram nos projetos. Um menu para tratar das tinta base colorate, dos desenhos coloridos. E aqui a gente tem algumas utilidades do sistema CODEP. Então, começando por aqui, para ver as funções que os perfis que a gente tem habilitado, eu venho aqui em Gestione Utente Habilitate, clico em Utente. Lembrando que na tela inicial, ao fazer o login, você pode optar por logar com o menu em italiano ou com o menu em inglês. Lembrando que, apesar do menu em inglês, a descrição dos componentes ainda se encontra em italiano. Bom, aqui é preciso certificar o seu usuário de rede, nome e sobrenome, a empresa a qual você pertence, o endereço de e-mail e o CRESP. E aqui tem as funções nas quais você está habilitado para poder atuar. E ainda para os terceiros, é possível visualizar aqui quais os modelos a sua empresa tem permissão de poder ter visibilidade. Bom, vamos começar falando das tabelas. E a primeira dela, a tabela de modelo. A tabela de modelo é o primeiro código que a gente cria quando tem um projeto novo. Então, a tabela vem aqui, exibindo todos os modelos existentes no sistema. Os que estão em amarelo é porque já foram congelados. E aqui eu posso navegar com Page Down e Page Up. Tá? Para fazer pesquisa, a gente usa a tecla F7 para deixar o sistema em modo de pesquisa. Essa mesma função aqui, vamos voltar aqui, F7 e F8. Então, o F8 traz o resultado da pesquisa. E esse aqui, F7, ele deixa o sistema em modo de pesquisa para você digitar. Por exemplo, se eu quiser pesquisar algum código que eu não conheço, eu digito o código aqui, com F8, ele traz para mim a descrição desse modelo. Então, eu posso ainda colocar parte do modelo, porque ele pode ter diversas séries. Então, eu posso, por exemplo, aqui, projeto 226, colocar um percentual, F8, e ele vai trazer para mim aqui todos os modelos
com essas características, tá? Outra coisa que essa pesquisa pode ser realizada também pelo campo de descrição. Então, se eu quiser pesquisar por aqui, eu posso colocar percento, o nome que eu quero pesquisar, percento de novo, F8, e ele vai trazer para mim todos os modelos ali com a palavra ou o pedaço do texto, né, que a gente filtrou ali. Depois do código de modelo, nós temos as matrículas. Então, voltando aqui no menu tabela, vamos ver aqui matrículas. O que são as matrículas? São também conhecidas como objetos ideais ou nó ideal. A matrícula é um código usado para fazer o vínculo de um determinado componente à estrutura, tá? A matrícula define aonde está aplicado determinado componente. Então, nós já conhecemos aqui as funções F7 e F8. Pressionando F8, ele vai trazer para mim todas as matrículas existentes no sistema. Okay? E com a função F7, posso pesquisar aqui uma determinada matrícula, ou posso ainda usar percentual aqui, F8. Então, percentual trouxe para mim todas as variações, por exemplo, da matrícula de volante. A61001, essa matrícula com asterisco, né, tá vendo que é o mesmo código da matrícula? Ela indica que é uma matrícula para acessórios, para produtos vendidos na concessionária, aftermarket. E eu posso ter agrupamentos, posso ter um volante completo, por exemplo. Um volante completo, de volante mais buzina, o volante airbag. Tá? Outras informações importantes aqui é o grupo de desenho, o sotossistema e o sistema. Bom, o sotossistema e sistema são agrupamentos das matrículas. Então, nós chamamos isso de SFS, Estrutura Funcional Standard. A gente tem o veículo dividido em aproximadamente 28 sistemas e 80 subsistemas por aí. Tá? E essa explosão de subsistema, você vai chegar até o nível da matrícula aqui. Ainda tem um grupo funcional intermediano. Aqui ainda é possível visualizar se é uma matrícula de Scudato, né, aqui da Platform. Então, se for uma matrícula que interessa Scudato, vai ter um flag marcado aqui. E toda vez que esse componente sofreu uma alteração por um ODM, o responsável pelo Scudato tem que dar sua aprovação. Ok? Bom, depois que nós já vimos a matrícula, vamos conhecer as características. Então aqui eu tenho todo o conteúdo de característica do sistema Codec, uma infinidade delas. Né? Então é muito útil se eu quiser pesquisar um código de característica, um opcional, por exemplo, 009. Se eu não sei o que é, vem cá, pesquiso, opa, freio ABS. Lembrando que, dependendo da situação, um determinado opcional pode ter diversas variações. Posso fazer a pesquisa ainda pelo campo de descrição, lembrando aqui, né? Posso ainda fazer uma conjugação, por exemplo, colocar um percentual no meio, F8, ele vai trazer para mim aqui todas as características de acordo com o filtro que eu coloquei ali. Aqui são características de opcionais simples, né? Nós temos ainda aqui característica multivalores, como por exemplo, a característica de combustível. Né? É uma característica singular aqui, mas eu tenho
valores atribuídos a essa característica. Então tem ali o etanol, benzina, diesel, elétrico, gasolina, tá? Então são características multivalores. Um outro exemplo de característica multivalor, por exemplo, o model year do carro. É uma outra característica multivalor. Então tem aqui uma característica para cada ano, né? E que se depois vai nos auxiliar a diferenciar o componente aplicado em cada ano. Bom, lembrando que aqui a gente tem um elenco de todas as características do sistema, e um trabalho que é feito pela equipe da documentação técnica é pegar aqui e fazer um filtro, característica por modelo. É fazer uma seleção das características que serão aplicadas em determinado modelo nessa tabela. Então vem aqui, modelo, F7, digito o modelo, F8, clico aqui em características. Então aqui eu vejo as características específicas que são aplicadas no veículo aqui 359, no Cronos. Então tem os tipos de carroceria aplicado nele, as quantidades de portas, quais as motorizações disponíveis, número de válvula, combustível, ecologia, né, o nível de emissões, que é muito importante. O livello de alestimento é o nível de acabamento de cada versão. A gente tem aqui versão Drive, Precision, Absolute, ok? O mercado, alestimento de mercado. Então, tem aqui características para o mercado Brasil, México e América do Sul. Bom, então a gente conhece o modelo e as características. A primeira coisa que é feita na exploração do CODEP é chamada a criação dos AFPs. Então nós vamos aqui no Tabellone AFP. AFP significa alistamento finale produto. Cada AFP faz referência a uma versão. Então vou pegar aqui, filtrar um modelo. F8, clicar aqui em caracterização. Então aqui eu tenho os AFPs, que são essas siglas aqui. Cada uma delas representa uma versão desse projeto, tá? Cada código aqui tem um significado específico, que a gente vai ver depois com mais detalhe. O código Synchron é um código comercial que é atrelado ao código de engenharia, tá? Então tem um vínculo aqui do código comercial com o código de projeto. Aqui nós temos as descrições das versões e a data da atualização da grelha produto. A grelha, só reforçando aí, que é o documento emitido pelo Brent, onde a gente tem o detalhamento de cada versão. O que cada versão tem de conteúdo, ou de opcionais, ou aquilo que é de série, ou aquilo que é não previsto para cada uma das versões. Ok? Então nós vamos utilizar muito aqui essa sigla tipo AFP. O Tabellone ele pode ser exportado por aqui, né? Tem diversas extrações aqui. E tem também a opção de, vamos voltar aqui no nosso menu principal, e utilidades do CODEP. Eu posso fazer depois a extração dele aqui em Excel, tá? Depois a gente vai explorar mais esse menu aqui. Bom, vamos conhecer agora a distinta base. O que é a distinta base? Ou lista básica, traduzindo para o português. É a árvore de projeto, a estrutura do carro, né? A estrutura dos carros, não só de um. Essa tela aqui tem uma particularidade, tá? A gente tem esses menus aqui embaixo, que a gente utiliza para navegar na estrutura.
O F7 não pode ser usado aqui. Aqui nós temos um botão chamado Rechecker, que é utilizado para pesquisa. Então, esse botão nessa tela específica, só nessa tela, ele coloca a tela em modo de, coloca o sistema em modo de pesquisa. E aqui, por exemplo, nós podemos pesquisar. Coloco aqui um modelo. Eu quero saber quais os volantes disponíveis para o veículo Toro, por exemplo. Então, volante, matrícula volante. Essa matrícula me ajuda a localizar o componente em qualquer projeto. Então, aqui eu estou na Toro, mas se eu quisesse pesquisar no Compass ou no Renegade, não faz diferença. Eu venho aqui, digito projeto, digito a matrícula, F8, e eu vou encontrar os volantes disponíveis para esse projeto. Então, para explorar essa matrícula, a gente vai clicar aqui em Caracterizazione. Então, para o veículo Toro, eu tenho aqui 3 volantes disponíveis, tá? Cada linha dessa aqui é chamada de pattern, tá? Então, um conjunto de características que define a aplicação de cada componente. Essa é a definição de pattern. Aqui nós temos o pattern 35, 45 e 80, ou seja, eu tenho 3 volantes diferentes aplicados nesse carro. Cada componente do veículo recebe uma codificação numérica, que é o número de desenho, em que faz referência a esse part number. Então aqui a gente consegue ver o conjunto de características que foi usado para individualizar a aplicação desse item. Então ele vai no veículo com acabamento L8, L6, L4, L2, L0, L11, quando tiver 320 mais, 4WE mais, 5BH mais. Ah, não lembro qual são esses códigos, não tem problema, a gente vem aqui em Pattern. E aqui você tem o resumo das características usadas nessa matrícula. E é possível visualizar a descrição de cada um daqueles opcionais lá. Aqui eu tenho a quantidade aplicada e tenho o modo de fornecimento. Então, esse cara aqui, o modo de fornecimento dele é buy, ou seja, ele é um item comprado, tá? Então ele pode ser make, pode ser buy e diversos outras atribuições aqui que vocês verão com mais detalhe no treinamento de Bill of Material. Voltando, vamos pegar um outro componente aqui. Vamos fazer a pesquisa um pouquinho diferente agora. Vamos colocar, por exemplo, para pesquisar tarjeta percentual combustível. Como eu não vinculei nenhuma matrícula, nenhum modelo, ele trouxe para mim todas as etiquetas de combustível conforme eu especifiquei. Isso é muito útil se eu, por exemplo, não souber uma determinada matrícula e quiser pesquisá-la por aqui, ao invés de pesquisar pela tabela de modelo. Então, por aqui, eu tenho uma certa praticidade para isso, né? Não preciso voltar lá na tabela para poder pesquisar. Mas eu posso, por exemplo, vamos voltar aqui, colocar um projeto específico. Então, eu vou direto no modelo que eu filtrei aqui. Poderia ainda, por exemplo, filtrar todas as matrículas que começam com X de um determinado modelo.
ok? Então aí é só navegar com Page Down, Page Up. Lembrando que para ver o detalhamento de cada item, basta clicar em Caracterização. Outro ponto importante aqui é saber sobre as matrículas de projeto e integrante projeto. 799.000 e 799.100. Então vou colocar aqui um percentual. Vou trazer as duas. Tá aqui. Então, essas matrículas, infelizmente, você tem que guardar esse número. 799.000. Matrícula de projeto. Integrante projeto é 799.100. Qual que é a diferença entre as duas? A matrícula de projeto vai todos os componentes que são destinados para a linha de produção do veículo. A integrante projeto é uma estrutura paralela, onde a engenharia pode arquivar ali desenho de estudo, complexivos de instalação, peças de aftermarket, tá? Inclusive, nós podemos ver aqui que temos também uma matrícula específica para os particulares de linha de acessório. Bom, pegando aqui nossa matrícula de projeto, é como se ela representasse o carro completo. Eu posso vir aqui e explodir essa matrícula, navegar na estrutura, né? Não tem matrícula nenhuma acima dela, por estar preto aqui, mas eu posso explodir essa matrícula e saber o que tem dentro dela de conteúdo. Aqui a tradução para Sul e Ju, Sul é subir, Ju descer. Então aqui quando eu explodo a matrícula de projeto, eu tenho grandes módulos aqui, tá? Então podemos pegar aqui, por exemplo, escoca com partes móveis. Eu posso explodi-la. Vai ter um outro conjunto de peças, escoca lastrada. Eu também posso explodir, vai ter outro conjunto de peças. E assim vai, até que eu chego num determinado componente, né, que a gente chama assim de componente final, que é o que vai estar no final da estrutura. Ok? Lembrando aí que, né, esses níveis não têm um determinado limite, então você vai ter uma estrutura aí com 17, 18, 20 níveis. Continuando aqui nossas pesquisas, eu vou pesquisar aqui agora um chicote. Acho que é um exemplo bom para nós. X08. Vamos pesquisar X08. Faltou 0. X08.201. Que é o chicote plancha. Então aqui DF8, chamei de chicote plancha. Vamos clicar em caracterização. Bom, aqui nós temos já uma quantidade maior de patterns. Por quê? O chicote sofre grandes variações, né? Ele varia se tem fim de négua, se tem ar-condicionado, se tem rádio. Então, para cada conjunto de variação desse aí, a gente vai ter um part number específico com as ramificações do chicote para ser aplicado ali. Mas, batendo o olho aqui, eu falei, gente, isso aqui é muito complexo. Como é que eu vou saber qual versão usa cada chicote? Então, a maneira que a gente tem é usar aqui o emprego AFP. Então, nesse emprego AFP, eu consigo ver esse conjunto de características aqui, ele me dá a aplicação, ele resulta em quais versões. Então, nesse caso aqui, eu tenho essas versões aqui que utilizam daquele chicote lá. Só um ponto interessante aqui, que a gente pode usar a calculadora aqui, por exemplo, para calcular quantas linhas tem.
Então aqui só tinha 6, visualmente a gente consegue enxergar, mas poderia ser o caso de ter, sei lá, 30, 40, então você consegue contabilizar os itens utilizando essa calculadora e funciona em qualquer tela. Vou dar F8 aqui de novo. Vamos voltar para a nossa tela anterior. Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa de tudo que é modelia 20. Então eu posso colocar aqui F7, %. Eu posso colocar MY20 ou só MY. Vou colocar MY20, F8. Traz para mim todos os patterns que têm a característica modelia 20. Okay? Um outro fato interessante é que quando eu pressiono F7, ele limpou a tela. Se eu pressionar F7 novamente, ele retorna para mim a mesma pesquisa que eu fiz anteriormente. Tá? Isso funciona em qualquer tela do sistema. Mais funções que nós temos aqui é explodir um part number, então ele poderia ser um desenho completo. Eu posso clicar aqui em file reale, são filhos reais. Nesse caso aqui é um chicote completo de chicote e o cabo da antena. Então ele tem uma composição. Vamos voltar. O pattern nós já vimos, que é para visualizar a descrição das características. O anagráfico a gente vai ver no próximo passo. Aqui eu posso ver aplicação, emprego do desenho, ou empiego desenho. Nesse caso aqui, é um chicote, é muito particular. Ele é usado apenas no veículo MOB, na matrícula X08201, com essas características, né, que eu vejo que é um item buy, é um item comprado. Nessa tela eu consigo visualizar uma situação anterior, por exemplo. Eu posso mudar aqui e pegar uma situação anterior. Consigo pesquisar, fazer o histórico desse desenho aqui, mudando a data aqui. Outra coisa importante que nós podemos visualizar aqui são o filtro por versão. Então, nós temos aqui 5 filtros, mas os mais importantes e mais usuais é o sigla tipo FP Classe e o Vetura. A diferença deles é que o Classe vem o carro completo, com todos os opcionais. O Vetura só vem aquilo que é de série, ele não traz nada que é opcional no carro. E você tem ainda uma parte customizada, um pouquinho mais complexa, vamos deixar para o próximo módulo de código. Selecionando sigla tipo FP Classe, clico aqui no campo ao lado. Quando eu pressiono F9, o código lista todas as versões disponíveis para esse modelo. Todas elas. Lembrando que aqui ainda eu posso utilizar do filtro. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, quais são as versões tracking, pressiono Enter e vai filtrar para mim aqui quais são as versões tracking. Vou selecionar essa aqui, modelia 2022, duplo clique, ok. Então, dessa infinidade de chicote aqui, como é que eu vou saber qual que eu aplico na minha versão tracking? Eu vou clicar aqui na tela de baixo e pressionar F8. O sistema filtra para nós quais são os chicotes que dão aplicação, né, que são utilizados para essa versão aqui. Então, quando é feito uma difusão, que a gente fala, né, que é uma solicitação de produção de uma determinada versão em produção, o próprio sistema vem aqui e fala, opa, para essa versão aqui, de acordo com o opcional que o cliente pediu, eu tenho que montar essa peça aqui. E ele já manda a programação dessa peça, né, porque é a peça que vai ser montada para esse carro, de acordo com os opcionais selecionados ali. Vamos voltar aqui na nossa tela inicial. A última coisa que eu gostaria de mostrar aqui
Pecherka. Vamos buscar um modelo aqui, voltando à nossa matrícula de projeto. F7, F8. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui? A gente tem aqui diversas impressões que podem ser feitas, porém essas aqui são todas em PDF. Aqui exporta a estrutura inteira. Essa aqui idem mais caracterizazione, ou idem mais caracterizazione com estrutura real, que vai trazer também os desenhos que estão dentro da composição. Caracterização por matrícula, ele vai imprimir somente o que tiver aqui na tela, de acordo com o filtro que estiver selecionado. A exportação mais interessante que nós temos aqui é a explosão de estrutura ampliada. Então, seleciono ela aqui. Eu posso selecionar uma determinada versão ou não, tá? Posso pegar o carro completo ou só nessa versão, clico em Excel. E aqui, vamos tirar esse sigla tipo. Aqui ele me traz da mensagem de erro que nós pegamos uma versão diferente, pegamos um outro modelo para poder visualizar. E a versão filtrada era do MOB ainda. Então aqui eu posso, antes de pedir a extração do Excel, selecionar algumas informações adicionais para o meu relatório. Então, eu posso colocar aqui os desenhos, a composição dos desenhos, né, que são completos, informações do anagráfico, que a gente vai ver depois, que é do desenho, informações dos desenhos coloridos, informações do Team Center, informações de ODM, a SFS é sempre muito importante, selecionada por objeto ideal, que é por matrícula. E aqui ainda tem informações de grupo de desenho, que não se aplica mais. E você pode ainda adicionar aqui a tradução dos componentes, tem uma coluna adicional com a tradução dos componentes para inglês e para português. Basta selecionar aqui, depois clique em Excel, você vai ter a extração aí completa da estrutura do veículo. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho do anagráfico. Chegou a hora da gente falar do anagráfico. Eu vou pegar um componente qualquer aqui. Vamos colocar, por exemplo, vamos procurar cedilha, a peça V34. Rol. Compressivo, cedilha anterior direito. Compressivo do banco anterior direito. Caracterização. Então aqui nós temos os bancos disponíveis. Só lembrando, a leitura que a gente faz do pattern. Essa peça aqui, esse banco, eu aplico no carro de acabamento LL4+, que não está mais, com o JTB+, para o carro que não tem o opcional 727 e tem o JT5+, ok? Então, aqui, a gente já visualiza aqui o formato do desenho. Então, vamos aqui, clicar na gráfico, para ver mais detalhes. O que é o anagráfico? Fazendo analogia, o anagráfico é a certidão de nascimento de uma peça, a certidão de nascimento do componente. Então aqui eu tenho todas as informações técnicas dele, tá? Vamos ver as principais aqui. O formato é o tamanho desse desenho, né? Então ele pode ser A4, pode ser um A3, pode ser um A0, no caso aqui ele é um 6A0, ou seja, ele é muito grande. Nós temos aqui a matrícula de aplicação desse item, então é só uma matrícula de referência. Quando a gente vai carregar, né, criar essa certidão de nascimento do desenho, a gente faz uma referência, esse desenho nasceu para ser aplicado nessa matrícula aqui. Mas não necessariamente vai ficar a vida inteira aplicado nela, né? Então você tem, por exemplo, fixadores que podem ser aplicados aí, ter diversas aplicações dos veículos. A sigla tipo
a mesma coisa. É uma versão que a gente faz referência. Então, esse desenho nasceu para qual versão? Se ele é aplicado em 30, eu vou escolher uma delas e colocar aqui. É só uma referência para saber que esse desenho, por exemplo, nasceu por veículo 598. Teve essa versão aqui como referência. Aqui nós temos a descrição do componente em italiano e inglês. A descrição em português ela não vem visível aqui, somente no... Aliás, embaixo também já tem visível, porque foi implementado há pouco tempo. A gente tem também aqui a visão a descrição do item em português. Aqui me diz que é uma peça completa, né? Ou seja, ela tem composição, foi desenhada no UG, Unigraphics, né? Qual software que ela foi desenhada. O que nós temos de importante aqui é referente às modificações. Então, esse quadradinho que a gente está vendo aqui, ele é especialmente focado para modificações. Então, aqui eu consigo visualizar toda a história de modificações que o item sofreu. No caso aqui, eu venho aqui, marco aqui História, digito F8 para atualizar, e com a seta do mouse, ou com essas setas aqui, seta do teclado, desculpa, ou com essas setas aqui, a gente consegue visualizar as ODMs anteriores que modificaram esse desenho. Então, vou selecionar um campo aqui mais próximo da tela de modificações. Aqui embaixo nós temos a última ODM que mexeu nele, a última ODM que tocou, então a ODM do 5980-00876. Data de ativação dela está aqui, ó, 31/12/3999. Então significa que essa ODM ainda não está oficial, tá? Quando tem essa data fictícia, a ODM ainda não está oficial. Para visualizar então a ODM anterior, clicar no campo aqui, seta para baixo, já mudou aqui. Então eu consigo ver a ODM que veio antes dessa, que também não está oficial. Atualização do acabamento do cover, então a gente tem aqui a modificação que foi realizada. Essa aqui não teve modificação, e aqui também nós tivemos uma outra modificação, outra ODM. Essa aqui sim já está oficial, com a data de 10/12/2020. Ok? Aqui tem a indicação, se a modificação é técnica organizativa ou de layout. A data DUM, última modífica efetuada, ou data de última modífica, também, né, bem conhecida de DUM popularmente. Essa data indica uma variação no projeto, uma variação na peça. Graficamente ela mudou. Então, quando eu tenho essa data aqui, é porque minha peça mudou graficamente. E a data PETSO, eu uso ela indicando que esse item tem que ser valorizado. Tá? Então, eu posso ter ODMs aqui, como nós vimos aqui. Cadê? Vamos voltar nenhum aqui. Essa aqui, por exemplo. Né? O único campo amarelo, o amarelo indica que o campo sofreu alteração com a ODM que está na tela. Então, eu não tive modificação de DUM. Vejo que está em branco. Tive apenas a data PETS, ou seja, esse item nessa ODM vai ter apenas variação de custo. O seu projeto, né, graficamente, não está sendo mudado em nada. Bom, para visualizar o gráfico do desenho, nós clicamos aqui em gráfico. O desenho aqui é manca gráfico, ou seja, não tem gráfico ainda, então a gente não consegue visualizar. Então, já é possível visualizar gráficos de desenhos oficiais. Esse é um projeto que no momento está em desenvolvimento ainda, então não tem seus desenhos todos oficiais. Nessa mesma tela eu consigo visualizar a aplicação do desenho.
emprego. Aqui, aplicado 598. Aqui sim, você tem a matrícula da anagráfica e a matrícula do emprego. Tabela de material do desenho, quando tiver a tabela de material. E o mapping. Vamos abrir essa tela, vamos ver se esse desenho já está mapeado. Não, é um desenho que não está mapeado ainda. Mas o mapping, ele existe para fazer o mapeamento do desenho da Fiat, que é usado no CODIP, com o desenho da IBOM. Então, nós vamos pegar um exemplo depois aqui de um desenho da IBOM. Então, esses desenhos são mapeados por quê? Nós temos, por exemplo, um produto que é produzido numa planta Fiat, que é de Pernambuco, usando o CODIP. Então, na planta, todas as codificações são do CODIP, porém, os concessionários e mesmo os fornecedores, por exemplo, de Norte América, utilizam sempre o número IBAN. Então, pós-vendas utiliza o número IBAN da Jeep. Então, a gente tem sempre que trabalhar com esses números aí mapeados. Existe ainda a referência numérica desse item dentro do Teamcenter. O Teamcenter recebe uma outra codificação chamada também de INAN, código INAN, ou número INAN. Bom, aqui a gente viu as principais informações, mas para quem for querer aprofundar, a norma CS 00003 traz o detalhamento de cada campo aqui e o que ele significa. Tá? Isso tem, por exemplo, a classe funcional, tem 1, 2 e 3, classe de característica. Então, assim, que diversas informações muito importantes e para quem é engenheiro, né, vai atuar como PC ou especialista aí, tem a obrigação de saber cada um desses campos aqui para o correto preenchimento mesmo. Voltando, portinha de saída. Se aqui nós chegamos na gráfica através da tinta base, eu vou copiar um desenho aqui. Vamos sair de novo dessa tela. E agora eu vou no menu estrutura, anagráfico, vou ser direto no anagráfico. Então eu sigo esse caminho aqui para poder buscar aqui um desenho que eu quero ver informações. Digito o desenho, clique em anagráfico, ele traz para mim as informações desse desenho aqui. Ok? Vamos ver agora um pouquinho de modificações. Então, pela linha da história do desenvolvimento do projeto, primeiramente eu monto a minha estrutura, né, monto toda a minha bill of material, com todos os componentes que eu previ para desenvolver, porém, ao longo do projeto pode ser que eu precise modificar alguma coisa. Então, toda modificação feita no sistema CODIP, se você precisa alterar alguma coisa no projeto, você tem que abrir uma ODM, que é uma ordem de modificação. E aqui está em italiano, ordine modifica. Tela que demora um pouquinho para carregar. Pronto, carregou. Vamos clicar aqui em modelo. Mesma coisa aqui, eu posso navegar com o digital até achar um modelo que eu quero. Ou posso filtrar. Então posso selecionar um aqui, por exemplo, clicar em ordem de modificação. Aqui eu selecionei o projeto 363. Então aqui é a tela da ordem de modificação, né? Um formulário para modificar. F8, ele vai trazer para mim o elenco de todas as ODMs que já foram criadas. Então, a ODM 1002 foi a última.
emitido em 22/1. E navegando com a setinha do teclado aqui, eu consigo ir visualizando as ODMs anteriores, ok? Posso pesquisar um código específico, então entra aqui para F7, procurar, por exemplo, 00800, F8, tá aqui. Então, essa aqui foi criada em 15/10 de 2020, tá? Aqui nós temos o número da CCD, está vinculado a ela. Não deixe de fazer o treinamento também da CCD. Aqui nós temos a data de bloco técnico, que é a data que indica quando a ODM foi fechada, essa ODM que está em aberto ainda, ou seja, não está disponível para valorizar. Para que a ODM seja disponibilizada para valorização, ela tem que receber o bloqueio técnico, que indica que a parte de estruturação dessa ODM já foi finalizada. Aqui nós temos o causal, que é o que motivou essa ODM, né? Aqui desenvolvimento do modelo, posso ter redução de custo, posso ter melhoria de qualidade. Tem o nome de quem executou a ODM, quem carregou, né? Fez modificações, do responsável, do engenheiro responsável. A iniciativa que vai pagar a modificação, quando ela deve ser atuada. Essa aqui é uma informação muito importante. É uma informação que direciona o time de gerenciamento de modificações, né, a gestão do produto, para quando tem que atuar essa modificação. Então, ela pode ser atuada imediatamente, pode ser atuada no início de produção, pode ser um running change, né, ou seja, ela pode ser atuada quando ela ficar pronta, né, ou uma data específica, ou na VP ou na pré-série, ok? Aqui tem a função de engenharia, no caso que é elétrica, né, a gente tem body, chassi, a gente tem system. E aqui eu tenho uma nota de atuação também, pode ser carregada manualmente. Tem a descrição da modificação que eu estou realizando e o porquê que eu estou modificando, tá? Então essas são as principais informações que a gente tem aqui na ODM. Aqui a gente tem o detalhamento do que a ODM modificou. Então a ODM pode modificar isqueiras reais, que são desenhos, isqueiras ideais, que são as matrículas, ou características, são isqueiras características. Então aqui nos interessa mais os desenhos, vamos navegar aqui em isqueira real. Então aqui eu vejo que essa ODM movimentou 4 desenhos apenas, sendo que 2 deles foi a Giornato Cartilho, a Giornato Cartilho, que é a atualização da legenda, e tive 2 desenhos novos aqui, aqui como novo. A ODM ainda está em status 00, né? A gente viu que ela está sem bloco técnico. Então o status 00 é o status inicial da ODM. Ela nasce com o status 00, passa depois pela aprovação econômica, se não for o casal 50, que é organizativo. Então, exceto a organizativa, ela passa pelo estado 15, na sequência o estado 16 ou 25, que significa a oficialização. Então nós temos 00, né, estado inicial da ODM, 15, aprovação econômica, 16 ou 25, a lista oficial, bem diferente, 16 ou 25 é a lista oficial. Temos ainda o estado 30, que é o cancelamento, a cifra está cancelada, e temos por último o 01, que é pouco usual, mas é o status de ODM suspenso. A ODM, nós podemos gerar alguns documentos aqui em PDF, então a gente tem aqui o sinótico completo, que detalha tudo o que foi realizado, né, movimentado com essa ordem de modificação. E temos ordem de modifica à esquerda real, que traz todas as informações da ODM, né, as informações aqui dessa tela de capa. Ok? Lembrando que qualquer usuário pode simular a oficialização da ODM. Então, eu clico aqui em simulação, dou um OK. O sistema vai listar para mim
todas as atividades que estão pendentes para que essa ADM seja oficializada. Ok? Então, é uma função aí disponível para qualquer usuário. Vamos explorar um pouquinho agora a questão do mapping, que eu falei lá do mapeamento do desenho entre Fiat e Chrysler. Então aqui nós temos Ricerca Desenho Mappati, que é pesquisa desenhos mapeados. Então aqui F8. E vai trazer para mim todo o elenco de desenhos que já foram mapeados. Então demora um pouquinho porque é um número bem grande. Eu uso essa tela aqui quando eu quero pesquisar, né? Preciso pesquisar um desenho correspondente. Então eu posso ter um desenho Fiat, está aqui como FGA, e quero pesquisar um desenho Chrysler, ou vice-versa, tá? Eu vou copiar aqui o desenho Chrysler, para pesquisar F7, vem aqui, tem um desenho da Chrysler, quero saber qual que é o desenho Fiat dele, F8, e aqui eu consigo encontrar qual que é o desenho Fiat dele, ok? Essa tela ainda tem também o número AIMA, matrícula e tudo mais. Então aqui, essa tela, se eu quiser pesquisar um desenho específico. Vamos explorar agora, em utilitar código ainda, as extrações em Excel. Então aqui, a primeira extração é um detalhamento das ODMs. Então aqui eu posso extrair por modelo N ODMs, e essa extração aqui traz todos os part numbers também, que foram envolvidos na ODM, e ainda o status de cada um delas. Então é uma extração bastante interessante. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui ainda uma tabela de matrículas, então eu consigo extrair todas as matrículas do sistema CODEP em Excel. Mesma coisa para característica. O tabelone AFP também a gente consegue extrair em Excel, ou seja, aqui eu consigo ver todas as versões de determinado modelo e o que é de série opcional não previsto para cada uma delas. Ordem de emparelhamento. Emparelho é quando a gente precisa de que duas ODMs, né, duas modificações distintas, entrem em produção ao mesmo tempo. Vai ser um vínculo técnico. A gente cria um código chamado código de emparelho. O que mais importante aqui? Os desenhos mapeados, é importante. Então, eu consigo fazer uma extração de 100% dos desenhos mapeados para Excel. Então, aqui já é um recurso se eu precisar de fazer uma pesquisa massiva. Então, consigo a extração aqui, ela é demorada, deve ter uns 70, 80 mil desenhos, tá? Mas é muito útil precisar fazer uma busca massiva. Relatório de torque, nós vamos entrar no detalhe hoje. São aqui os mais importantes. Faltou a gente aqui só ter uma visão de desenho incolor e colorido. Então nós vamos buscar aqui na tinta base um desenho incolor para a gente procurar um colorido. Lembrando aqui, Ricerca. Pegar aqui, coloca o projeto, a matrícula, F8. Vamos pegar um volante aqui do veículo Fiorino. Então tem aqui 100.254.661. Bom, eu tenho esse desenho, que ele é incolor, né? No treinamento de Bill of Material ele detalha mais essa questão de conceito de incolor e colorido, tá? Aqui, o desenho incolor traz informações técnicas. E o desenho colorido, ele é vinculado ao desenho incolor, ele tem as informações de cor e textura. Então, como eu vou descobrir qual é o desenho colorido, como é que eu faço para pesquisar o desenho colorido desse incolor? Lembrando que desenho colorido
é o desenho que é comprado, tá? Então tem duas formas de fazer. Eu posso ir aqui no anagráfico. Aqui eu vou deletar no do desenho, clicar em anagráfico e vou colocá-lo como variedade. Por quê? O desenho colorido ele varia do desenho incolor. Então, a gente olha aqui que o desenho colorido é um desenho SD, formato, na verdade é sem desenho. Aqui eu tenho o código de cor dele, é um PT808. Então, PT é a classe de material, plástico, 808 é o código da cor, que é preta. Então, está aqui Nero, que é uma cor preta. Então, o volante na cor preta. Uma outra forma que eu tenho de fazer a busca vamos voltar aqui, que é até mais aconselhável. Eu consigo ver se o desenho está aplicado ainda ou não. Eu vim aqui em Utilitar Colorate Impieghi, que é emprego. Nessa tela aqui, tá vendo aqui que você pode carregar aqui o desenho tanto em color ou colorido, muito fácil. Você carrega ele aqui, ele vai buscar o outro. Clique em Púrpura. E aqui você tem a correspondência do desenho em color e o desenho colorido. Tá aqui. Então, em color 661, colorido 009. E temos ainda a correspondência com o desenho Chrysler. Lembrando que o desenho Chrysler ele é alfanumérico. O desenho color da Chrysler tem as letras TRM, de trim, significa acabamento. E tem, quando o desenho colorido, 3 letras para indicar o código da cor. Então eu tenho aqui JXW, que é a cor PT808. E aqui embaixo eu vejo a aplicação. Então, esse desenho aqui, ele é aplicado no Fiorino e no projeto 281, que é a estrada. Voltando aqui à nossa tela inicial. Bom, é isso, né? Uma visão básica, só para ter uma visão geral realmente, né, do sistema. Qualquer dúvida, pode procurar o time de metodologia. Muito obrigado e até o próximo.